E agora eu vou entrar na parte que apesar de eu estar falando tudo isso para vocês, o meu foco é muito o desempenho escolar. Então vamos trazer para o dever de casa, que é um drama na vida de um monte de mães, né? Tem muitos pais, muitas mães, que quando eu dava aula particular, e dei muita aula particular, principalmente para crianças com filhos com TDAH, déficit de atenção, hiperatividade. E aí o que acontece? Os pais vão falar assim: ai, Ana, meu filho é um preguiçoso, não sei mais o que fazer. Nossa, o meu mais velho nunca me deu trabalho, sempre fez os deveres, eu não tive estresse nenhum. Com esse aqui, eu não aguento mais, é todo dia o mesmo chororô. Vai criando um estresse tão grande, uma desarmonia tão triste, sabe? Um descompasso entre essa relação mãe-filho, que foi o que me fez vir para as redes sociais, para tentar ajudar de alguma forma os pais a lidarem com essa questão das tarefas escolares. Eu já expliquei aqui, quis deixar bem claro para vocês, que o filho de vocês precisa de tempo para lidar com essa dinâmica do dia a dia. Então não tem criança preguiçosa, não tem criança que não gosta de aprender. A criança é curiosa, porque isso faz parte do ser humano. O ser humano, ele é ávido por aprender, ainda mais nessa idade que ele desconhece o mundo, né? Que ele está sendo essa esponja. Então, acaba com isso. Não tem criança que não queira que não queira aprender. Até porque, gente, ela por ela se livrava logo desse dever para fazer o que ela gosta. Então, ela não ia querer criar problema. O que acontece é que a criança, quando está na fase pré-escolar, então agora eu vou por etapas, né? Por idades. Ela olha para aquele dever e ela acha aquilo uma montanha de coisas para fazer. E aí, pensa comigo, ela tem dificuldade de administrar a própria vida. Se ela ainda for uma criança que tem a habilidade executiva da organização, do planejamento, do sustentar tarefas, do iniciar tarefas, do planejamento, tudo isso é habilidade cognitiva. Se ela tem isso pouco desenvolvido por uma questão que o aparelhinho dela veio desse jeito por nascimento, e tem aí a questão da idade, para ela é mais difícil ainda. Pode ser que seu filho mais velho ou amiguinho, aquele espertão da escola, tenha vindo com essa habilidade super ok. Então vai tirar mais de letra mesmo. Se seu filho tem TDAH, ou é dispersivo, ou é hiperativo, o tempo dele ainda vai ser maior para elaborar essas questões. Então ele olha para aquele dever, ele acha uma montanha e ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como organizar, como gerir, como administrar. E se o seu filho tem 5, 6 anos, está iniciando na escola, né, eu já estou deixando a criança de 3, 4 anos, que o jardim é mais fácil de você lidar com isso. Mas a criança, ela está começando a continha e tal. Você vai ter que trazer esse senso de organização. Você vai gerir e vai planejar esse dia a dia no estudo, essa tarefa com ela. E como é que você vai fazer isso? Diminuindo, tornando isso menos gigante para ela. Você vai chegar e vai falar para o seu filho assim: filho, eu sei que tá complicado, né? Você tá com dificuldade de fazer esse trabalhinho. Vamos fazer o seguinte: mamãe vai dividir isso aqui em partes menores. Vamos fazer aos pouquinhos. Não precisa fazer tudo de uma vez. E aí você divide esse dever em partes menores e dá pausas de 5 minutinhos. Não precisa ser mais que isso. Ana, 5 minutinhos não dá para fazer nada, mas dá para relaxar o cérebro. Dá para pausar o cérebro, ele sair daquele modo super focado e dar um refresh, um refresco para o cérebro. E aí ele já vai pausar, ele já retoma depois para a segunda parte do dever do modo mais tranquilo. Então você pode deixar ele desenhar, pode jogar um dominó com ele, fazer alguma coisa que ele goste. Então, se o seu filho tem TDAH, partes menores ainda. Então, digamos que ele tem 6 continhas para fazer. Não tem nenhum problema de atenção. Ele tem problema de organização e de planejamento. Você vai dividir, de repente, esses 6 deveres em 2 partes, em 3 partes. Se seu filho tem TDAH, você vai dividir isso probleminha a probleminha. Faz pausa, faz pausa 6 vezes. Em partes bem pequenas mesmo. Tenta fazer o dever, se for possível, durante o uso da medicação, que ele vai estar mais focado. Agora, outra solução também. Crianças maiores, de 8, 9 anos, já é outra conduta. Por quê? Porque 8 anos não, vamos falar em 9, 10 anos. Lembra que eu falei da autonomia? Então, ela já está começando a ser mais resistente a você, já dá um trabalhinho maior. Porque ela se acha gente, né? Já é grande.
Então, ela vai ser mais resistente. Então, você tem que dar um pouco de controle para ela. Então, em vez de você direcionar a forma como esse dever vai ser feito, essa divisão, você vai falar, filho, por onde você quer começar? O que é mais fácil para você? Começar por português, por matemática? Como é que você quer dividir? Sugere essa divisão, porque ele não tem esse senso de organização também. Né? A gente está falando de crianças que têm dificuldade de planejamento e organização. E às vezes a criança só tem necessidade de iniciar a tarefa. Depois que inicia, ela deslancha, né? O mais difícil é iniciar. E aí você faz essa pergunta. Isso aí já baixa a adrenalina, a ansiedade. Você já está controlando essa amígdala, que é aquela região do cérebro que eu falo que às vezes ela fica fora de si. Porque você já está dando uma solução, você já está acolhendo, a criança já está se sentindo apoiada, não está se sentindo totalmente perdida. E muitas vezes a escola dá dever pra caramba mesmo, gente. A verdade é essa. Dá mais do que a criança pode suportar, mas é isso. Então a gente tem que apresentar soluções. Então, tornar isso aí de um modo mais fácil. Você também pode ver se essa criança está com fome, cansada. Então você pode falar, filho, dá opções limitadas, porque o dever tem que ser feito. Você prefere fazer antes do lanche ou depois do lanche? Né? Se seu filho chega esfomeado de fome, já não vai ser um bom horário ele começar o dever de casa. Então, você já propõe soluções, porque talvez ele não esteja percebendo que esse é o problema. Então, conduz, mas dando um certo controle. Para a melhor opção para dever de casa é dividir realmente em tarefas. Tarefas com pausas curtas. Então, se o seu filho tem 8, 9 anos e ele tem uma boa sustentação, o problema dele é iniciar a tarefa, você pode aí pedir para ele tentar se esforçar durante uns 20 minutinhos. Se é uma criança de 5 anos, esse tempo pode ser longo demais. Então, você pode pedir para ele fazer uma tarefa por 10 minutos e pausar 5 minutinhos. Se é uma criança com TDAH, você vai ter que perceber o limite dele. Porque, às vezes, tem uma matéria que ele faça com maior facilidade. Às vezes as crianças trabalham para a maioria das matérias, mas empaca com uma. Ou porque teve um bloqueio, porque teve muita conexão cerebral, no sentido negativo de... faz isso logo, você é preguiçoso. Aí você já fez essa conexão cerebral, que ele já bloqueou uma professora que colocou medo nele, né? Porque tem isso. E aí você tem que estar desprogramando esse cérebro, né? Com elogios, reconhecendo cada pequena vitória dele. Você precisa desprogramar essa negatividade em relação a essa matéria. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. E para crianças que têm dificuldade de organização e planejamento, uma boa opção é um quadro de horários. Quadro de horários, o que é? É você traçar a rotina diária dessa criança. Eu vou, em breve, fazer um tutorial de como fazer um quadro de horários. E aí, o quadro de horários, você vai falar o seguinte: se o seu filho é uma criança que não tem nenhum problema de dispersão, hiperatividade, TDAH, alguma coisa, mas ele é super desorganizado, sabe aquela criança que você pede para colocar roupa, demora para colocar, não sabe nunca onde está a folha do dever, vive perdendo as coisas, então seu filho provavelmente tem essa habilidade cognitiva fraca. Você precisa trazer um norte para ele, precisa de um direcionamento até isso ir sendo desenvolvido. Aí você faz esse quadro de horário, sinalizando apenas o que ele tem dificuldade. Aí você faz o quadro e você coloca guardar o brinquedo, colocar o dever na mochila, tomar banho, escovar o dente. Apenas aquilo que ele não faz bem no dia a dia dele. Se é uma criança com TDAH, então um quadro simples. Se é uma criança com TDAH, aí sim essas crianças precisam, a rotina muito bem sinalizada traz uma calmaria para essa criança com TDAH. Então você vai fazer uma rotina mais descritiva, realmente você vai dar aquele roteirinho, sabe? Caminho das pedras. E vai colocar intervalos nesse roteiro. E esses intervalos, você pode inclusive colocar atividades sensoriais, porque a criança com hiperatividade, ela é ativa, né? Ela é movimento puro. Então você tem que canalizar essa energia e em vez de você deixar essa energia solta, você pode direcionar essa energia para algo que fortaleça as conexões cerebrais que são fracas nela, que é nessa criança, que é o foco, que é a concentração, que é a atenção. Então, como é que você pode fazer isso? O que é atividade sensorial? Que vai ser o intervalo que você vai colocar nessa rotina que você está traçando. Atividade sensorial é que mexe com o tato, com a visão, com o movimento. Então, você pode colocar o intervalo, uma massinha, dependendo da idade, um bloco, atividades com blocos,
Ou então você pode colocar, brincar de luta. Mas uma luta light, gente, sabe? De travesseiro, para você gastar essa energia dessa criança que às vezes precisa ser canalizada. Pular corda, e brincar com caixa de areia, passear com cachorro. Tudo que for relacionado com movimento ou que faça ele parar para se concentrar, você está fortalecendo essas habilidades cognitivas que ele precisa ser cada vez mais fortalecido porque ele tem esse déficit de atenção. E até aproveitando aqui para falar das mães que enfrentam essa dinâmica com a criança, que precisa de um pouquinho mais de atenção. Gente, o TDAH é um consenso também hoje em dia para os neurocientistas que é apenas um modo diferente de pensar. Então, neurocientistas a gente chama de atípicas, que são crianças que têm o autismo, o TDAH, uma hiperatividade, e as crianças típicas são as crianças que não têm isso. Eu não uso essa linguagem, atípica e típica, eu não gosto. Para mim são crianças, cada um com as suas características. Por quê? Porque está provado que realmente a criança que tem uma dificuldade um pouquinho mais de focar, ela vai levar um tempinho maior para aprender, porque a professora está explicando, ela já passou uma mosquinha, ela já desviou a atenção. Porque a escola, ela lida com o geral. Eu sou uma defensora, cada vez mais, de ter um olhar diferenciado para cada criança. É por isso que eu estou aqui hoje. Para mostrar que cada criança tem o seu valor. E cada criança tem a sua capacidade de aprender. Uma forma diferente de pensar. Uma forma única de pensar. Uma forma que tem o tempo, um tempinho um pouquinho maior para pensar. Mas o que a gente está descobrindo é que essa criança, ela encontra atalhos cerebrais para tornar aquilo que é difícil para ela mais fácil. E esse atalho, como é muito criativo, é muito mais eficiente do que aquele raciocínio que aquela criança que pega tudo rápido usou. Então, uma vez que a criança aprenda, como ela descobriu um super atalho aí para aprender aquela matéria, ela vai levar um tempinho maior para aprender, mas ela vai fixar muito melhor o entendimento do que, de repente, uma outra criança que não tem o TDAH. Então, gente, é só descobrir como lidar com essa criança. Eu coloco um monte de atividades sinestésicas, práticas, que são muito indicadas para essas crianças. A criança que tem isso, como ela tem essa energia, essa movimentação toda, ela gosta de experimentar. Então, sempre que você puder transformar essa educação no concreto, dá uma olhadinha lá nos Reels, ela vai aprender de modo mais rápido. Porque ela precisa visualizar essa situação. Então, imagens, eu vou estar toda hora colocando atividades nesse sentido, é só acompanhar. Gente, eu estendi pra caramba o tempo, peço desculpa pra vocês, que a minha intenção era falar em meia hora. Eu espero que de alguma forma, né, eu tenha trazido uma luz, boas contribuições para vocês lidarem com o dia a dia. O que eu quero que vocês absorvam dessa live é que o seu filho, ele está se descobrindo no mundo, sabe? Ele está aprendendo com vocês. Você é o apoio, o melhor apoio que você podia dar. Então, a primeira pergunta que eu quero que vocês façam num momento difícil com o filho de vocês, e a gente vai errar porque a gente é humano, primeiro é avaliar como podia ser feito diferente. E segundo, é você olhar para o seu filho e perguntar assim: o que meu filho está sentindo nesse momento? O que eu posso ensinar para ele? Como eu posso ensinar para ele? E no outro momento, numa outra live, a gente vai trabalhar como eu posso resolver as minhas próprias questões. Porque vocês podem ter as habilidades cognitivas mal desenvolvidas, né? Mas como o cérebro é moldável, vai partir agora de você, já que você não teve a condução ideal para ter essa resiliência, de repente esse equilíbrio emocional, de se transformar. Então, eu convido vocês a se transformarem para fazer o melhor, dar o melhor de vocês. Quando você perde a linha, sabe? Isso, longe de mim julgar, mas eu já dei também, em vários momentos eu agi como não queria, né? E sendo profissional do assunto, porque, né, santo de casa faz milagre, a gente erra. Mas o seu filho não tem a quem recorrer. Dele. É com você que ele conta. Mas como é que ele vai contar se você está sendo algoz naquele momento? É você que está assustando ele, que está berrando, que está acusando, que está chamando a atenção dele. Então ele fica perdido.
o cérebro dele fica totalmente desregulado. E a gente não quer isso. A gente quer cérebro integrado, trabalhando junto, lado direito, esquerdo, em cima e embaixo. Então pensa nisso. Quando você age de um modo exagerado com seu filho, o seu filho não tem a quem pedir ajuda. E você é a pessoa que ele conta, é a pessoa que ele mais ama na vida. E tudo que você está fazendo agora, até os 10 anos de idade, vai preparar você para aquele momento da adolescência, vai tornar tudo mais fácil. Que aí sim, meu amigo, aí o bicho pega, é um rito de passagem. Então quem é mãe de 9, 10 anos, convido vocês a participarem da live da semana que vem, porque já você está enfrentando esse momento. E se você também é pai de pequenos, já vai sabendo o que te espera. Mas a gente pode tornar tudo mais fácil. Ó, e eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. E uma ótima semana, um beijo cheio de afeto e um resto de noite abençoado para vocês.